Eu pequei hoje assim que acordei, me sinto mal por causa disso, porém eu vou mudar para não cometer esse pecado novamente. Acabei de pecar e aparece isso. Putz, estou há 4 meses vencendo a tentação. Eu precisava desse vídeo, meu irmão. Obrigado. Obrigado, veio na hora certa. Eu estou em um pecado há mais de 3 anos, que é o pecado do adultério e vários outros. E só consigo ficar pedindo perdão toda vez, e hoje mesmo acabei caindo no mesmo pecado. Sim, isso mesmo. Li ontem essa passagem pensando exatamente nesse contexto e não pesquisei nada sobre isso. Me quebrou. Eu senti como se isso tivesse sido pra mim. Esse vídeo mexeu comigo. Eu tinha desistido e desejado voltar ao pecado. Eu precisava disso, precisava ouvir isso. Uau, é de Deus pra mim. Acabei de cair, esse vídeo veio na hora certa. Na hora certa. Por que não apareceu antes? Irmão, me desviei tanto, mas tanto dos caminhos do Senhor, endureci tanto meu coração e me esfriei tanto espiritualmente. E agora estou desesperado, pois não sei se há chance pra mim novamente. Estou com medo de ter cometido apostasia e blasfêmia. Eu precisava disso nesse exato momento. Deus cansa de perdoar, acho que não sou mais digno de ser perdoado de novo. Essa é uma pequena parte de um vídeo que eu postei sobre esse tema que a gente vai falar hoje, há um bom tempo atrás. E olha só esse dado de 2024, que interessante. 75% dos homens e 40% das mulheres cristãs afirmam consumir pornografia em algum nível. E muitos até se sentem confortáveis com isso. Eu quero começar falando que confessar e abandonar o pecado ainda é o único caminho para viver limpo diante de Deus. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Mas o problema é que a maioria de nós tenta viver limpo, encobrindo o que está sujo. A gente tropeça e ao invés de correr para a luz, a gente se esconde. E aí o acusador vem na nossa mente. Sério mesmo que você fez isso? Nossa, que filho de Deus é você? Eu acho que você não deveria nem adorar hoje. E como o homem pensa em sua alma, assim ele é. Então muitas vezes a gente acredita naquilo que Satanás, o acusador, está falando. E nessa hora ele já nem precisa fazer mais nada. O dardo inflamado dele já foi lançado na sua mente. Isso de tomar distância de Deus depois de pecar fica martelando na sua cabeça, te tornando cada vez mais distante de Deus. Mas o nosso acesso a Deus não depende do nosso desempenho aqui na terra. Não depende se você conseguiu resistir a esse pecado ou não, mas depende totalmente do sangue de Jesus que já foi derramado naquela cruz. Derek Prince destaca nos seus livros os principais pecados encobertos nas igrejas, e eles são abuso de crianças, quebra de votos matrimoniais, falta de ética no trato do dinheiro, gulodice e vício em pornografia. Ele ficou espantado ao descobrir a quantidade de pessoas que são viciadas em pornografia. E o quanto isso é comum entre líderes nas igrejas, mas isso não deve ser escondido. Isso precisa ser exposto. A Bíblia é clara ao falar isso. Confessar e abandonar, percebe? Você precisa, com a sua boca, falar isso, confessar isso para aquela pessoa de confiança. Nós somos espírito, alma e corpo. Se a nossa alma estiver mais inclinada para a carne, com certeza o nosso espírito vai ficar fraco. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus não promete perdoar aquilo que você continua escondendo e alimentando. Mas não adianta também só confessar e ficar brincando com aquilo. Tem que ter um posicionamento da sua parte. Daniel 4:27 vai dizer: desfaz os teus pecados pela justiça. Ou seja, responda à sua desobediência com a obediência. Não existe meio termo entre pecado e injustiça. Toda injustiça é pecado. O Espírito Santo não quer te humilhar, por favor, entenda isso. Esse é o desejo de Satanás. O Espírito Santo quer te ouvir, te limpar. Ele quer te guiar a cumprir a palavra plenamente que diz: confesse e abandone. Você não precisa viver com culpa, preso nesse ciclo. E a liberdade, ela começa quando você confessa e decide abandonar isso. Isso vale para qualquer pecado, mas especialmente para esse que a gente está falando, que destrói a mente, o coração e a espiritualidade de muitos jovens por aí. E a verdade é que a gente planeja o pecado, criando caminhos que vão nos levar até a queda. Tiago vai explicar que o pecado ele nunca começa na ação do pecado, mas no nosso pensamento. Vamos ver o que está escrito aqui em Tiago 1:14-15. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e o seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Em outras palavras, antes de cairmos do lado de fora, nós já caímos aqui. É na mente que começamos a flertar com aquilo que destrói a nossa alma. Satanás não precisa ficar empurrando ninguém. Ele só precisa que a gente fique pensando mais uma vez naquilo que já deveria ter morrido no primeiro pensamento. Filipenses 4:8 vai dizer: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro,
tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Olha a profundidade disso. Mas eu caía nesse pecado a minha adolescência inteira, até os meus 19. E sempre que eu caía nisso, vinha aquela voz na minha mente. Nossa, eu sou um lixo. Eu não deveria nem adorar hoje. Assim como eu falei pra você mais cedo. Eu sempre tentei sair disso na força do meu braço, até que eu passei a entender essas coisas que eu tô falando pra você. E aí já tinha se passado um bom tempo nisso. E mesmo tempos depois, vivendo longe desse pecado, depois de ter confessado e abandonado e acreditando que isso já não fazia mais parte da minha vida, depois de muito tempo eu caí de novo. Mas se liga só no porquê disso. Era um dia normal e por um descuido da minha parte, por 2 dias. Lembra que eu falei que somos espírito, alma e corpo? Então, nesses 2 dias eu passei a olhar mais para o meu corpo do que eu deveria. E com isso, eu olhei mais para o corpo do que para o espírito. Mas diferente de todas as outras vezes, quando eu caí dessa vez, não houve aquela acusação na minha mente dizendo que eu sou um lixo, que eu não deveria adorar hoje, que eu não deveria orar hoje. E por que isso aconteceu? Porque quando eu confessei e abandonei isso lá atrás, lembra que eu já falei sobre isso? Isso me impulsionou a fortalecer uma disciplina espiritual. Foi um processo, e nesse processo eu tratei com mais seriedade a leitura da palavra, a oração, o jejum, a comunhão com os irmãos e tudo isso sem eu perceber. Foi me tornando alguém mais forte em Deus, criando essa disciplina em manter a alma mais alinhada com o espírito do que com a carne. Como eu falei, dessa vez eu não senti aquela acusação de Satanás. Muito pelo contrário, foi como se eu tivesse sentido uma voz me dizendo: filho, eu tô aqui ainda. Sabe, uma voz doce com amor e paciência. Na hora eu não entendi completamente isso, mas eu lembro que eu me arrependi e, cara, alguma coisa dentro de mim mudou depois desse dia. Nós somos humanos, nós vamos falhar, é da nossa natureza isso. Mas é nossa escolha permanecer no erro. Tudo que acontece na nossa vida, ou Deus quem fez, ou Ele permitiu. E hoje eu vejo que depois daquela queda foi que eu passei a entender em um nível maior tudo isso. Não que Deus tenha feito eu cair, claro que não, mas Ele aproveitou dessa minha falha para me ensinar algo. Depois de muito tempo eu ouvi o Mark falando sobre as árvores no jardim e foi como se minha mente explodisse, porque eu entendi uma coisa que eu não tinha entendido antes daquele tempo daquela queda, que era o fato de não ter vindo na minha mente aquela voz de acusação. Deus colocou ali 2 árvores. A árvore da vida, que representa Cristo, a fonte da eternidade e a raiz da existência e o centro de toda a criação, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, que carregava a possibilidade de escolha. Permanecer em Deus ou tentar viver independente dele. Você já se perguntou por que Deus colocou essa segunda árvore no jardim do Éden? Ele colocou porque não existe verdadeira obediência sem a possibilidade de desobedecer. O sim de Adão e Eva só tinha peso porque existia a possibilidade do não também. E de fato, porque se não fosse assim, seria uma escravidão entre Deus e nós. A gente seria simplesmente marionetes dele. Seríamos robôs de Deus, mas não é assim que funciona. Ele nos dá a liberdade de o obedecer ou não. E obediência sem liberdade não é obediência, mas uma escravidão, sabe? Uma manipulação. E se tem uma coisa que Deus não é manipulador. E assim surgiu a queda, um momento onde o coração humano revelou sua fragilidade, mas que também preparou o cenário para a glória de Deus ser revelada. A história não terminou no fracasso humano. Onde o fruto do conhecimento trouxe morte, a obediência de Cristo, que viria como o segundo Adão, trouxe vida. E ele é a árvore da vida, que está acessível a todos que creem. Romanos 5,19 vai falar o seguinte: porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Meu amigo que foi perdido no Éden foi restaurado na cruz, glória a Deus por isso. Estar com Jesus não significa nunca cair, mas se levantar todas as vezes. E isso a gente vê em Provérbios 24:16. O justo pode cair 7 vezes, mas sempre se levanta. A diferença entre quem desiste e quem permanece não está em nunca errar, mas em sempre escolher voltar para o caminho. E essa é a obediência que Deus procura. Corações que mesmo em meio às falhas escolhem de novo, todos os dias, ouvir a voz do Senhor. Quando eu caí depois de muito tempo, como eu falei, eu não senti aquela voz de acusação, mas aquele doce abraço de Jesus. Foi como se eu escolhesse naquele momento comer da árvore da vida, ao invés da árvore do conhecimento. Mas o que cooperou para que isso acontecesse foi ter criado uma disciplina espiritual lá atrás. Ele é a árvore da vida que nos sustenta, mas nós temos a escolha de comer do fruto dessa árvore ou de comer do fruto da outra árvore.
na árvore do conhecimento. Você tá me entendendo? Sua mente precisa estar enraizada na árvore da vida, que é Jesus, meu amigo. O convite não é apenas evitar o pecado, mas correr para Cristo, conhecer a Ele, experimentar a sua presença, sabe? Cada escolha sua, cada renúncia, cada recomeço, cada ato de obediência se torna a expressão de amor verdadeiro. E essas duas árvores ainda falam com a gente hoje. De um lado, a tentativa falha e humana de viver pelas suas próprias forças, mas do outro lado, a vida que flui de Cristo. Uma traz condenação e morte, enquanto a outra traz descanso, graça e uma eternidade sem sofrimento. Se os nossos olhos estão nele, nós estaremos comendo da árvore da vida. Não estaremos mais priorizando o corpo do que o espírito. Vamos para a academia sim, claro, nós precisamos cuidar do templo do espírito, mas nós não vamos idolatrar esse templo. Esse desejo não vai nos dominar porque os nossos olhos estão fixados em Cristo. Se a pornografia te preenchesse, você não precisaria de mais um vídeo, de mais uma masturbação, sabe? Se essas coisas fossem capazes de te preencher, uma única vez teria sido suficiente. Mas não, elas só aumentam o seu vazio. E vazio esse que pode continuar existindo mesmo depois de crente. Isso não define se você teve um encontro real com Jesus. Você pode viver uma vida mascarada, parecendo que tem intimidade com Deus, mas estando seco por dentro. Jesus foi enviado para morar em nós e não para ser parte da nossa rotina, ou ainda mais alguém que a gente só busca no domingo. É literalmente a gente tendo uma sede eterna, mas tomando da água do filtro da nossa casa, que a gente sabe que não é capaz de saciar essa sede eterna. Esse pecado que te aprisiona, ele não é e nunca vai ser o alimento que você precisa. Ele te convence que você precisa dele, mas é você que o alimenta. Ele grita na sua mente que você precisa fazer isso, mas no fundo é ele que precisa de você para continuar existindo. Agora, se isso rompe, ele deixa de ser vivo na sua vida. A mulher samaritana é o retrato perfeito de insatisfação. 5 maridos e o sexto nem era marido. Cada relacionamento dela era uma tentativa de saciar uma sede emocional e espiritual. Mas todas essas tentativas falhavam. Jesus aponta os maridos dela naquele momento não para trazer vergonha, mas para revelar que ela estava buscando preencher esse vazio em pessoas, sendo que ela não iria conseguir, porque o que ela procurava não estava nos maridos que ela teve. Mas esse encontro naquele poço com o único que era capaz de saciar a sede dela era o que ela realmente precisava. Nós guardamos o pecado, mas, meu amigo, quando a gente tem um encontro com Jesus, alguma coisa muda. Isso é o que acontece quando alguém encontra Jesus de verdade. O pecado continua sendo uma guerra e sempre será, mas algo muda. Não existe mais um espacinho confortável para ele. Você vai lutar contra o pecado a sua vida inteira e isso é uma verdade. Mas quando Jesus entra, ele muda a natureza da luta, porque finalmente a sede da nossa alma encontrou uma fonte verdadeira. E tudo que antes parecia irresistível começa a perder suas forças, porque agora está diante daquele que é o único capaz de saciar nossa sede. Meu amigo, confessar um pecado não é vergonha. É parte do processo do amadurecimento espiritual, sabe? Decida isso hoje. Decida viver limpo e buscando essa santidade. Busque alguém de confiança para caminhar junto se você não tem essa pessoa. Deus quer te limpar, Ele quer te restaurar e, cara, Ele te ama tanto. Mesmo quando você falha. Eu quero que sempre que você estiver prestes a cair em algum pecado, e especialmente nesse, que você lembre da frase que eu falei nesse vídeo. Não existe verdadeira obediência sem a possibilidade de desobedecer. Você quer amadurecer espiritualmente e parar de cair em pecados antigos? Então escolha obedecer a Deus. E você tem a liberdade de obedecer ou não. Escolha todos os dias comer do fruto da árvore da vida ao invés do fruto da árvore do conhecimento. Escolha hoje beber da água que só Jesus pode te dar. E você bebe dessa água tendo vida com Ele. Mas mesmo eu falando tudo isso e você ouvindo tudo isso, nada vai mudar se você não tiver a revelação do Cristo. E a resposta para tudo isso é tão simples, cara, mas a gente negligencia demais. A resposta está aqui, ó. É Bíblia, é oração, jejum. Quando isso for seu alimento e parte da sua disciplina espiritual, pode ter certeza que você não vai ser a mesma pessoa que ontem. É de glória em glória, a Bíblia vai dizer, sabe? É passo por passo. E se nesse processo Cristo não for o centro da sua vida, meu amigo, você permanecerá num lugar perigoso.